Bom, você pode chamar de Skip. Hoje eu tô trazendo a história que vocês tanto gostam, cara. O cara que simplesmente virou servo por 100 anos por uma imperatriz e simplesmente conseguiu fugir cortando a alma dele no meio, chapa. No meio, assim, o cara passou o facão na alma. E aí o cara conseguiu ir pra outro mundo, viver a vida de um cara que teoricamente tinha o mesmo nome que ele. Aí o cara se casa com uma princesa. Meu irmão, o cara só se dá bem na vida. Só que ele fica, ó, não passa nem Wi-Fi. Por quê? Porque a imperatriz podia vir a qualquer momento atrás dele. Então ele tinha que cada vez ficar mais forte, cada vez levantar o peso pra ficar maromba. Eu tô aqui num local diferente, né, que a maioria não tá acostumado, mas é só por enquanto, tá, rapaziada? Porque o meu quarto está em reforma. Então estamos improvisando aqui. E o nosso mauazinho que a gente tá trazendo aqui de novo é o Stravis Harry Song Lao. A playlist com todos os episódios completos aí vai estar aí na descrição. Então confere lá e vai dar uma olhada, cara. Pelo amor de Deus. Bom, depois nosso protagonista, né, derrotar o Zhang Feng, né, dando o seu último golpe, simplesmente o povo fica feliz demais, né? Os soldados ficam festejando e tal. Até porque os caras pareciam que nunca tinham ganhado na vida. E até a Ruxê, até o Zhang Han pra agradecer ele. Tudo que ele fez pra proteger ela, meu irmão. O cara fez isso tudo por mulher. O Zhang Han percebe que ela tava mais tranquila. Ela tava agindo de uma maneira mais feminina com ele. E tentando até agradar ele um pouco. Isso até é estranho, né? Porque a mulher só rejeitava ele toda hora. E até os próprios soldados percebem que eles estavam ali meio flertando e tal. Umas trocas de olhares diferentes. Mas mesmo assim, o Shen tava pronto pra ter um filhozinho com ele ainda não. O que deixava o protagonista depressão 40. Já que o homem ainda tinha aqui, ó, muito tempo pra percorrer. O cara já ficou mais forte, matou dragão, foi na montanha, deu bicuda em gente. Isso tudo pra mulher chegar nele e falar: não quero, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu que vou querer ele. Depois dali, todos eles decidem rumo à Fortaleza do Vento Sombrio pra continuar enfrentando as tropas adversárias, né? Descer ele a porrada nos outros. A Roger pergunta, né, sobre o Zhang e o Lin. O Zhang Han já fala: relaxa, porque que até o final daquela noite o cara ia passar o vapo naquelas duas famílias, elas não iam existir mais. O homem tava bravo. Nós vemos lá enquanto o protagonista tava lá marchando em direção à Fortaleza. Vamos descer-lhe o pau em todo mundo, meu chapa. E os outros personagens também estavam, né, comandando pequenas tropas para proteger a cidade dele dos ataques e matando todos os invasores sem nem pensar duas vezes. Vemos também que a empregada, né, da família Yan tinha invadido a residência do Zhang, simplesmente destruído tudo com seus 500 guardas. E o soldado do Zhang obviamente foi logo contar, né, pro chefe da família. Inclusive a morte do Zhang Feng, todos que foram simplesmente ido de F total. Isso deixa o Zhang Gozu super pistola, meu irmão. Principalmente com o nosso protagonista. E ele promete passar o vapo do Zhang Han ele mesmo, curte o que custar. Eita, que o X1 agora vai ser brabo. Enquanto isso, as tropas do Zhang Han chegam à Fortaleza. E obviamente os caras começam a passar o vapo nas tropas lá do Zhang de novo. Dava pra ver que isso daí não tava sendo uma batalha, tava sendo uma humilhação, meu irmão. E o protagonista até sente dentro dele, né, a orelhinha dele começa a coçar que estavam falando dele em algum lugar. Mas logo que o sogrão dele não esquece que ele tinha prometido um dinheiro pra ele quando tudo isso daí acabasse. Ele já chega: o que vai cobrar? Cadê o dinheiro que ele tinha prometido? Compensaria o investimento que ele deu naquelas tropas ali dele. E o Zhang Han diz o que? Tá ali na Fortaleza, mano. Em algum lugar ali deve estar ali o dinheiro, deve estar ali. Ele tinha meio que certeza disso por causa que o Zhang, né, tinha contratado 4.000 mercenários. Então era óbvio que ia ter dinheiro em algum lugar ali daquela fortaleza, cara. Se não tivesse, tinha alguma coisa errada. Até que de repente chega um dos soldados lá segurando o cristal que eles tinham encontrado em uma das 7 minas, que eles acabam descobrindo perto ali da fortaleza do Zhang. O protagonista já começa a dar uma olhada, né, pra saber o que era aquilo. E o Chang Gang não entende, né, como aquilo ali poderia ser valioso. Só que a Rocher já diz o que era. Ela fala, né, que aquilo ali era um cristal de energia. E o líquido dentro daquele cristal era chamado de fluido elemental. Dentro desse cristal se transforma em um cristal de lágrima de gelo azul. O Zhang Han já queria o quê? Já vendeu o negócio, pô, botar no LX. Fala que podia pelo menos vender por uns 10.000 ouro. O que já deixa a Rocher e o pai dela impressionados, porque eles tinham achado 7 minas com esse mesmo cristal. Ou seja, vender esse negócio e eles iam ficar muito ricos, cheio da grana, meu irmão. Iam enfiar dinheiro até na bunda. Durante a noite, né, entre o encontro, né, do Zhang Han com a Rocher, ela pergunta por que o tio, né, do Zhang Han, aquele cara muito topzão, forte demais, que é o Jiang Rijan, parou simplesmente de ajudar eles ali na luta. E o Zhang Han explica, né, como é que era o tio dele. Basicamente o cara, ele era um espadachim ultra topzão, ele seguia regras, seguia princípios, cara. E basicamente o Zhang Han usou a família, né? Ele falou que ele queria proteger a família dele, a mulher dele, o futuro filho dele, que eu nem sei se vai ter. Então meio que o tio dele sofreu essa pressão psicológica, obrigando ele a defender a família. Então foi só por isso que ele defendeu ele naquela hora e depois ele, ó, quis pegar o beco. Só que o Zhang Han, ele tava querendo, meu irmão, terminar aquela noite bem, rapaz. Ele queria outra coisa. E ele fala que ele tinha uma surpresinha pra Rocher no quarto deles, rapaz. Ele já pega ela, levando ela bem rápido pro quarto, segura no colo. E aí ele simplesmente abre a porta, é a surpresa, meu irmão. Um monte de rosa e a empregada deitada na cama, esperando o tome-tome pro Zhang Han, cara, a empregada. E obviamente a Rocher fica pistola, meu irmão. Quase deixei ele o tapa ali na cara dele. Só que o Zhang Han bolou uma forma de simplesmente trancar ela ali dentro daquele quarto. Eu acho que isso daí é crime, né, meu irmão? 190. Basicamente eles ficam ali a noite toda junto e a Rocher fica pistola
ela e nada acontece. Tanto ela quanto a empregada dorme na cama enquanto o Jang Han fica triste, sentado na cadeira, refletindo sobre a vida. Quando o servo, né, aparece pra dizer que o proprietário do estabelecimento tinha chegado. Foi dessa noite horrível, né, o cara quase entrando em depressão, o Jang Han, né, vai encontrar ele. Wei You Are, meu irmão, ô cabinha de nome difícil, viu? Basicamente ele disse que ele queria comandar o exército do Jang Han, né? O exército do dragão da armadura negra. O Jang Han obviamente concorda, né, agradece pelo menos por essa notícia boa, porque desde o começo ele já queria que o cara ali comandasse o exército dele. Porque no último episódio, né, o cara simplesmente quase ajoelhou e dele uma mão. Só que o futuro ali comandante, ele não simplesmente queria destruir os caras, né, ser um professorzinho. Não, o cara queria estar entre eles, que deixa o protagonista obviamente sem entender nada. Então o cara explica, né, o incrível era o exército dele, que provavelmente ele não ia ser um instrutor à altura dele. Aí o Jang Han já dá uma desculpa, já dá um passo fora pro cara, né, falando que não, o exército dele tava cheio, então ele realmente precisava de um instrutor. Principalmente agora que ele ia montar um exército de mais 1000 homens, cara. Meu amigo, onde é que vai botar tanto cara, velho? E obviamente o Jang Han queria que ele fosse o comandante daquele exército, né, que ele fosse o líder. E quando o Wenhua lá, o comandante, escuta essa proposta, ele fica até mais animado, né, ser líder do próprio exército, pô, foda. E aí ele concorda em ajudar o protagonista, promete a ele que a casa Tian ia sempre apoiar ele em todos os lugares que fosse preciso, pois simplesmente eles tinham poder em várias cidades. Então era muito bom pro Jang Han. E ele mesmo ia se carregar, né, de encontrar pessoas que são dignas para estar ali no exército. O Wenhua sai em busca, né, de encontrar as pessoas perfeitas para estar ali naquele exército. Mas antes, né, o Jang Han queria ver o machucado do cara. Você já viu que o cara tinha um machucado e o Jang Han queria, né, tentar ajudar ele e ele não deixou? O Jang Han queria, antes que ele fosse aí, ele queria ver como é que tava esse machucado. Ele disse que isso daí não importava muito, até porque os 4 irmãos dele foram mortos em batalha. Mesmo depois, né, de ter conseguido sobreviver e o veneno ter deixado ele mais forte, o cultivo dele basicamente nunca foi a mesma. O cara nunca mais conseguiu evoluir da mesma forma como ele evoluía antes. Mesmo assim, ele não deixaria, né, de se esforçar nos treinamentos e tal. O cara ia treinar feito um condenado mesmo ele não podendo. Só que o Jang Han, meu irmão, o cara é esperto, o cara cura tudo, meu irmão. Eu nunca vi um protagonista pra saber fazer tudo. O cara é médico, engenheiro, eletricista. Cara, daqui a pouco tá consertando os muros aqui de casa. Ele disse que na verdade o machucado dele tinha sim cura. Ele oferece uma pílula. Tem pílula pra tudo também, né? Uma pílula, né, que tinha um antídoto ali pra simplesmente curar ele, ó. Rápido, fácil. E aí comecei ele a voltar e aquilo ali era só pra começar a dar uma melhorada. Mas em um mês o Jang Han ia fazer um antídoto definitivo, né, pra ele, né? Pra curar ele ali, ó, completamente. E o Wenhua já fica chorando, né, emocionado. Eu nunca te pedi nada, cara. Porque o protagonista ia se esforçar tanto pra simplesmente salvar a vida dele. Então o cara disse que agora, a partir dali, ele ia se esforçar e dar a vida pelo protagonista. Aí, né, ele vai embora, né, em busca dos caras lá do exército. Chega ali a esposa do homem, né, e o sogro dele. Então o Jang Han já aproveita, já fala, né, o cara lá tinha se juntado ao exército, ia ser o comandante, o líder lá. E também, né, que as tropas dele conquistaram a Fortaleza do Vento. Eles poderiam usar essa nova fortaleza aí pra criar a própria fortaleza dele, a Fortaleza do Dragão Negro, onde ali eles podiam montar, né, o centro de treinamento dele, deixar o negócio top, montar um crossfit lá, sei lá, o negócio perfeito, né, pros caras conseguirem ficar mais fortes, ser realmente a fortaleza deles agora. O sogrão dele já fica como orgulhoso demais, né, e como o genro dele conseguiu armar aquilo ali com tanta perfeição. Então o Jang Han fala, né, que ele ia até Yozu pra completar, né, o que realmente faltava ali pra ele conseguir a missão dele. Era simplesmente, né, encontrar o comprador certo pra ele conseguir vender aquelas lágrimas que eles tinham encontrado. Só que o dele já fica como aliviado porque o cara ia receber, né, o dinheirinho, né, finalmente depois de todo aquele investimento que ele deu naquele exército. O negócio foi caro, viu, meu irmão? O Pix foi caro. O gente já fala pra ele ficar tranquilo que ele ia encher a bunda do velho ali de dinheiro, rapaz. Para esse cofre aí que tá mais pra um banco central, que vai entrar dinheiro aí, lá ele. Depois dessa conversa rápida, né, o Jang Han vai até encontrar o seu tio, né, pra agradecer pela ajuda, né, que ele deu ali na batalha. O tio dele aproveita ali pra pedir pra ele que ele mostrasse ali a transformação dracônica dele. O Jang Han fala que ele não deveria, né, decepcionar a linhagem sanguínea, né, dos seus ancestrais. E ele mesmo estaria tomando conta, né, da Fortaleza do Vento Sombrio até o dia que ele morresse. O protagonista então entrega pra ele uma espada que ele sem querer, né, tinha lido lá que tinha um poder místico que poderia, né, deixar o tio dele ainda mais forte. Então ele presenteia ele com essa espada. O homem já era forte, rapaz. Agora com a espada dessa, meu amigo, o cara vai passar o cerol em todo mundo. O Jang Han, né, vai pra cidade e ele acaba encontrando quem é aquela empregada maluca que lascou ele, né, na última noite. E ela diz, né, pro protagonista que explicou toda a situação pra Ruxê, né. Eu queria saber qual foi a explicação dela pra aquilo ali, mas tudo bem. Que agora, né, os dois ali poderiam viajar juntos, né, pra Yushi. Ou seja, basicamente ela só lascou mais o relacionamento dele. E aí, completar, né, já que ele ia fazer essa viagem com a empregada, a própria esposa dele pediu pra que ela vigiasse o Jang Han pra que nenhuma outra mulher, né, chegasse perto dele. Isso porque ela não quer ele, tá? Imagina se quisesse. Então o Jang Han, né, junto com a empregada, vão juntos, né, pra quê? Pra venderem um cristal, que era o objetivo dele. Enquanto isso, você lembra lá, o Zhang, ele ouviu, né, que o protagonista estava vindo em direção ao sul, né, junto
junto com a empregada. A empregada era justamente a mulher que tinha invadido a fortaleza deles, cara, derrotando os remanescentes da família Lin. Então os caras decidiram que, oh meu Deus do céu, e decidiram ir atrás dele pra salvar, né, no Jiang Han e na empregada. Eles não viram que não tá dando certo, cara. Só que eles percebem que eles não poderiam atacar o Jiang Han agora, porque eles ainda precisariam, né, esperar que o povo da cidade chegassem até ele. Também destruir a família Han e recuperar o que é deles por direito. Então o que os caras bolas simplesmente iam mandar uma mina lá. O que os caras bolas? Os caras iam mandar uma mulher lá pra seduzir o Jiang Han, pra conseguir, ó, passar o vapo nele. Mas isso não vai dar certo. Enquanto isso, né, na casa do Xian, fica preocupado, né, porque o coração gélido tava se descontrolando mais cedo. Eles começam a pensar, né, se deveria ou não chamar logo o protagonista, né, o Jiang Han, pra voltar ali logo. Mas percebe, né, que a Ruxie mandou justamente, né, o Jiang Han pra longe pra lidar sozinho com aquela situação. E aparentemente a Ruxie tava ficando sem tempo. Depois de 5 dias de viagem grande, eles chegam finalmente na cidade que eles queriam. Até que do nada eles encontram, né, aquela subordinada do Zhang, né, pedindo socorro. Claro, né, que o protagonista parou, né, pra ver a situação, o que tava acontecendo. Óbvio que o que chamou a atenção no cara foi realmente a beleza dela, porque ela tinha uma beleza muito bela, né, uma beleza muito bela. Ele já fica convencida, né, que ele ajuda ela. É porque ninguém ia ficar olhando, né, enquanto a mulher tava sendo atacada, né. Mas aí do nada o Jiang Han, ele age como se aquilo não tivesse acontecido. Vai embora, só vai embora, cara. O Jiang Han fala, né, pra menina lá simplesmente separar 2 quartos pra ele, que ele ia resolver outras coisas na cidade. Então ele vai até a filial, né, da aliança e fica impressionado com a estrutura, como é que era lá. Encontrando, né, com um cara que também tava lá a um passo, né, de se juntar à aliança. Ele se apresenta, né, com o Mei Yuai. E simplesmente ele é arrastado ali pra dentro, né, onde a irmã Liu tava esperando, né, os dois ali pra afiliação. O tal do Yu, obviamente, tinha um crush, né, na menina lá, a Liu. Fala que tava até quase conseguindo entrar na afiliação e pergunta se ela, né, queria dar uma saidinha com ele. E, obviamente a menina só fala, ah, te lascar, rapaz. O Yu continua insistindo, né, enchendo o saco, cara chato, mas fica falando, né, que ele era o membro mais jovem a entrar na aliança, meu Deus do céu, da linhagem sanguínea dele. Mas ali continua cagando e não querendo falar com ele, cara. Que ele podia ser até um bebê tentando entrar, que esse negócio aí não ia ser especial. E simplesmente o Jiang Han tá saco o quê? O pouquinho de ferro que ele tinha e deixar o Yu em choque, meu irmão. Foi lá o que aquela mulher lá da montanha, né, quando ele ajudou ela e tal, deu pra ele, né. O protagonista explica, né, isso daí pra ela, né, que o cara tava como? O cara tava bem recomendado, ele veio ali só pra se registrar. O Wei lá já fica todo em choque, achando que o cara tá querendo impressionar a mulher, mano. Pelo amor de Deus, que cara chato. Aí o cara fala, né, que mesmo ele tendo 18 anos, né, tentando entrar antes dele, isso não quer dizer nada. O bicho retardado. Ali o, né, fala que o protagonista tinha que pelo menos fazer um teste, né, antes de entrar. Ela entrega pra ele o teste do cristal de sangue. Ele deveria, né, colocar uma gota, né, de sangue, né, ali no cristal. E aquilo ali deveria abrir uma fenda. Assim, definindo ele como o dono do token. Também permitindo, né, que o cristal vesse, né, os talentos dele. Dividindo isso aí em 9 níveis. O Wei quer se meter de novo, falando se ele poderia fazer o teste, né? E se ele tivesse o talento nível 9, nem precisaria fazer o último teste. O Jiang Han, obviamente, já percebe que o cara tá tentando competir com ele. Ele resolve fazer o quê? Uma portinha. Quem fosse mais forte ia ficar com a Liu. Mas tu não é casado, fila da... O Jiang Han vai primeiro e é categorizado como nível 6. O Wei, né, começa a rir, né? Né? Porque ele achou que o protagonista era bem mais forte. Tipo nível 8, 9. E quando esse doidinho foi fazer o teste, que deu nível 3, rapaz. A Liu, né, tenta animar o cara, falando, não, rapaz, nível 3 é bom, é legal, ó, nível 3 é legal. E obviamente ele continua bolado, né, por ser mais fraco que o Jiang Han. Por ter ganhado a aposta, né, o Jiang Han vai ter um tempo a sós com, né, com a Liu. Os dois começam, né, a conversar e tal. A Liu já falou que é estranho, né, ele fazer aquilo ali mesmo sabendo que ele tinha uma esposa, viu, tem esposa. E o protagonista já fica surpreso, né, por ele meio que ser famoso, né, as pessoas conheciam, como é que ela conhecia ele, cara? As pessoas conheciam ele por ter a coragem, né, de roubar a fórmula da própria família pelo bem de uma mulher. Se lembra, né, que ele teve que roubar a fórmula da família dele pra dar aquela mulher lá, né, porque é o antigo, né, o cara que tava no corpo dele antes, né, o gadão. E as pessoas, né, reconhecem ele por essa história aí. Também porque ele entrou de uma forma voluntária, né, na casa do Lorde da cidade. E por esse papinho todo, né, papinho furado e tal, ela entrega finalmente, né, tudo que ele precisava saber, né, sobre todo o código ali da aliança e tal, tudo que ele precisava saber. Desde que ele não machucasse outros membros e tal, ele podia ir onde ele quisesse fazer o que ele quisesse. Os membros também eram obrigados, né, a fazer 3 pedidos com base no cargo, né, e caso não completasse, ele simplesmente perdia o token, né, perdia a vaga na aliança e tal. Então o Jiang Han também recebe, né, o livro das missões, né, que ele precisava fazer. O Jiang Han já percebe que ele tava lascado, que a maioria das missões era o que? Era matar uns mestres muito poderosos, muito forte. Então ele precisaria o que? Ralar pra ficar mais forte, né,
pra conseguir cumprir as missões. A gente logo descobre o quê? Que a aliança dava desconto nas compras e nas vendas, dava um cupomzinho de desconto, 10%. A aliança mantinha segredo, né, sobre o tesouro que era vendido, né, pelos membros. Ou seja, ele queria usar aquilo ali, né, pra vender. O Jiang Han então mostra, né, o cristal da lágrima azul pra ela. Ele obviamente fica surpreso, que é a primeira vez que ela tinha visto o negócio daquele ali. Também era um dos maiores tesouros que ela já tinha visto na vida dela, cara. Tu tem noção de como o negócio era. Ele já fala o quê? Já fala um negócio falando que todo mês ele poderia vender um pouquinho ali e tal, mas eles precisariam ir até a cidade dele pra buscar, né? Ali já começa a tratar o Jiang Han super bem. Ô, bicho interessado. E ela via ele como simplesmente uma mina de dinheiro. E também porque comprou itens super caros, né, que estavam guardados ali há décadas. Finalmente, né, o protagonista volta pro quarto, né, depois dessa enrolação toda. Mas óbvio, né, que ela estaria o quê? Dormindo na cama dele. O Jiang Han decide, né, deixar ela ali dormindo e vai ver, né, o que ele comprou. Incluindo uma arte de 300 mil moedas de ouro. Basicamente era um item também que permitia, né, multiplicar a velocidade dele de poder, né, de aumentar o poder dele. Quando ele se concentrava na própria alma dele. Que do nada, subordinada do Zhang, se lembra, a bichona lá mandada, pergunta se ela poderia servir ele. O protagonista, obviamente, logo reconhece quem ela era, né, o bicho não é besta. Ela se apresenta como Ning Hong. Ela começa a fazer o maior drama do universo, rapaz. Falando que ela foi vendida, ela precisava de um cliente. Ela tenta ir pra cima dele, né, pra fazer ele cair nos encantos dela. Agarrava, botava a mão no peito, um negócio louco. Só que o Jiang Han não é besta, ele fala, né, que ele já tinha percebido que aquilo era uma farsa, cara, desde o começo. O protagonista não amarra ela, prende ela e começa a vasculhar uma dela. Vai começar a ver, né, encontrar informação, saber quem era aquela desgraça. Mas meu irmão acaba vendo um passadinho triste, viu? Triste, o cara quase chora ali quando tava vendo lá. Era um passado sombrio, rapaz. O que deixa o Jiang Han quase enojado com o que ela precisou passar. Mas consegue descobrir ali que ela realmente servia, né, ao Zhang Guozu. De repente a empregada lá acorda, perguntando, né, o que ele tava fazendo ali, né, porque tinha uma mulher amarrada. Enquanto ele explica a situação, a mulher lá acorda e percebe, né, que o protagonista tinha selado, né, o cultivo dela temporariamente. Então, basicamente, ela não tava com seus poderes ativos, ela não podia fazer nada ali. Ela decide o que? Tentar seduzir o Jiang Han de novo. O protagonista diz, né, que não vai cair nesse joguinho, o cara desiste, para. Então ele simplesmente faz o que? Ele oferece morte ou total submissão a ele. Caraca. Mas ela, obviamente, recusa, né, fazer isso. Então o protagonista decide levar ela, né, pra cidade de neve flutuante e durante isso ela ia dar resposta pra ele que ele queria. O Jiang Han, né, disse que caso ela se dedicasse a ele perfeitamente, né, servisse a ele ia tornar ela a mulher que realmente conseguiria fazer a vingança que ela tanto queria. Pelo fato dela ser tão traumatizada, ela não acredita nos homens em nenhuma circunstância possível, né? Ela passou várias coisas ao longo dos anos, mas, né, ela acaba meio que fingindo querer ir com ele, né, pra meio que procurar uma oportunidade dela pegar o beco e fugir. Eles vão, pega o beco, né, monta no cavalo e vai. O Jiang Han já começa a pensar na esposinha dele, né, como é que ela tava e tal, no caminho essa mulher. E ela começa a ver, né, como o Jiang Han tratava a outra empregada, né, que ela era muito bem tratada, então ela começa a ver. Provavelmente o Jiang Han realmente era um cara bom e aquilo ali poderia ter uma vantagem pra ela. Mas aí ela começa a discutir com ela mesma e vê que aquilo ali não faria diferença pra ela. Então ela tinha que tentar fugir de qualquer jeito. A mulher burra. Aí nela fala que, né, que ela ia esperar, né, os poderes dela recuperar pra ela abrir uma oportunidade. Parando ali no vilarejozinho, que quando ele chegou todo mundo tava escondido, cara. Isso porque tinha um estouro lá de ferro que basicamente tava ali rodeando ali as redondezas. E os caçadores que estavam ali ao redor não conseguiam eliminar porque o estouro era muito touro e era muito forte. O cara lá, né, que era meio que... E o cara lá que tava lá pede pra que pelo menos, né, o Jiang Han conseguisse salvar a esposa e a filha dele. Só que a filha dele não queria, né, deixar, pô, o pai dela pra trás. A subordinada lá do Zhang simplesmente vê a filha dele, né, chorando por isso daí e decide ajudar também. Depois de decidirem, né, ajudar eles ouvem, né, os touros lá de ferro. Começam a atacar as pessoas e tal, e os caçadores até estavam tentando resistir. E a subordinada lá tava, né, se perguntando por que o Jiang Han, né, não saía, né, tacava o poderzão dele, né, e protegia as pessoas. A empregada dele fala, né, pra esperar ele terminar de cultivar. Como o Jiang Han tava ocupado, ele não tinha uma forma de se proteger ou proteger as outras pessoas. Eles veem, né, o próprio, né, o cara lá que tava falando com eles, meio levando uma porrada dos touros. Quando eles começam a invadir tudo, destruir tudo pelo aquele caminho. Indo em direção a elas duas. Enquanto o Jiang Han simplesmente continuava o cultivo dele, vai ajudar, cara. Simplesmente o cara tava lá, simplesmente concentrado, enquanto tava todo mundo se lascando. Então esse foi o episódio de hoje, espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu like aí, comenta muito aí pra eu continuar trazendo as partes aí desse mal incrível aqui que vocês gostam. É isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau.